aí, pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre a infância de crianças gordas. Como vocês aí já sabem, tô cansada de falar nesse canal, mas eu sou gorda desde que eu me entendo por gente, né? Desde quando eu nasci, eu sou gorda, eu acho. Sim, sou, que a minha foto do hospital de criança. Se tivesse aqui eu ia mostrar pra vocês, mas tá na casa da minha mãe. Então, assim, vou falar pra vocês um pouco sobre a minha infância gordinha. Acho que a primeira referência de amigos, de pessoas que a gente tem, são os primos, né? Quando a gente é pequeno. Então, nessa questão, eu sofri um pouco. Um pouco, não bastante. Não tanto pelos meus primos, porque eu tive uns primos até bem bonzinhos, em vista de outras pessoas que eu vejo por aí. Mas assim, é porque eu era diferente. Todas as minhas primas eram magras na época, todas eram. Era assim, todas eram magras. Só eu que era gorda. Então, eu mesmo me cobrava muito por conta daquilo. Eu tinha uma prima, que era a Badó. Badó, se você estiver vendo esse vídeo, beijinho. Que eu achava ela linda. Ela era magrinha na época, bem magrinha, pequenininha. E eu que sempre queria ser magrinha que nem a Badó. Então, acho que a primeira referência que a gente tem de pessoas, assim, mais próximas são os primos, né? E quando eu cresci um pouco, isso não mudou muito. As minhas primas continuaram magras e eu continuei gorda. Só agora, depois da adolescência pra fase adulta, que elas deram uma engordadinha. E também eu parei de ser bitolado com isso, né? Eu mudei muito a minha forma de pensar, cresci demais como pessoa. Mas, na infância foi bem complicado um pouco por causa disso. Outra coisa que foi mais difícil ainda, que não foi que nem os meus primos, mas que foi a escola. Gente, como eu sofria na escola. Antes do primário, que é aquela escolinha lá que tem maternal, jardim de infância, né? Maternal, prezinho, não sei o quê. Eu não podia andar com ninguém. Ninguém me aceitava nos grupinhos, porque eu era gorda. Eu lembro que na escola tinha um grupo de meninos que eram lindos, lindos, lindos. Acho que se fosse hoje em dia e a mãe delas tivesse um pouquinho mais de consciência, elas seriam modelos, sinceramente. Aquelas crianças modelos, o caso era muito bonito. Eram duas irmãs, não vou falar o nome, não vou dar esse gostinho pra vocês, porque eu não gosto de vocês até hoje. Elas moram perto da minha casa. Acho que ainda mora pela perto de casa. Mas eu queria andar com essas meninas. E eu não podia andar com essas meninas porque eu era gorda. E eu lembro que toda vez, todo dia no recreio, eu tinha que fazer uma gracinha pra poder participar do grupinho delas. Já juntava que eu era esquisita. Outra coisa, meu pai nunca foi de me dar brinquedos tradicionais de criança. Tipo assim, se eu tinha que levar um brinquedo pra escola, nessa época, depois até que mudou. Mas nessa época, se eu tinha que levar um brinquedo pra escola, ele me dava quebra-cabeça, aquele joguinho de montar e formar palavra. Eu não levava boneca, eu não levava essas coisas igual todo mundo. Eu levava outras coisas. Então, por isso aí, as crianças já meio que me zoavam também, né? Por causa disso. E outra coisa por eu ser gorda. Eu lembro que, né, bem nessa época, e olha como que a gente lembra das coisas, né? Porque eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Porque a gente faz o pré com 6, 7, por aí. Eu tinha entre 5 e 7 anos, então, e eu ainda me lembro. E olha como que as coisas são. Depois de grande, eu descobri que essa mesma menina da época, que eu achava linda, maravilhosa, perfeita, que eu queria andar com ela tem um problema de estrabismo no olho, ela é vesga de um olho. Nunca tinha reparado nisso. Ela tem um problema com ela mesma por causa disso. Ela não se aceita por causa do estrabismo dela. E eu achava como se ela fosse super perfeita, maravilhosa. Em relação a parentes, como eu disse, eu tive muito mais problema na época, quando eu era criança, com parentes mais velhos, do que com crianças, com os meus primos, que eram mais ou menos da minha idade. Sabe aquela tia que toda vez que te vê, fala que você engordou? Pois é, eu tinha uma tia dessa, ainda tem, mas hoje em dia ela deu uma boa melhorada, ela não faz mais isso. Sabe aquele tio que fica regrando o que você coloca no prato nas festas de família?
Eu também tinha. Hoje em dia eu não tenho mais porque as pessoas meio que deixaram de me falar as coisas por medo de tomar umas catracada. Então, assim, eu tive muito mais problemas com os adultos na época do que com as crianças em si. E eu acho que a maioria das pessoas que são gordas na infância passa por isso também. Porque, assim, criança, eu costumo falar que criança é ruim, porque na escola eu sofri demais. Não só no primário, hein? Até lá pra sexta série, que foi quando eu mudei de escola de novo, eu ainda sofria muito por causa disso. Mas as crianças são ensinadas a ser desse jeito. Os pais que ensinam criança a ser desse jeito. Então eu vou falar de novo. Há uma coisa que eu falei, acho que num vídeo passado por aí. Pai, não ensine o seu filho a ser gordofóbico. Isso é muito feio. Isso machuca, isso pode deixar uma pessoa traumatizada pro resto da vida. Agora eu vou falar um pouco sobre dietas com crianças, que é difícil. Quando eu ainda era criança, a minha mãe, nossa, ela me levou em 1001 médicos, eu fiz 1001 dietas, né? Porque todo mundo, ninguém entendia porque eu era gorda, porque assim, eu nunca tive nenhum problema de saúde em relação a isso. Nunca tive tireoide, nunca tive diabetes, nunca tive nada que fizesse eu engordar. E eu não sou uma pessoa que come muito. Eu tenho meus picos. Às vezes eu como mais besteira, às vezes não, mas assim, em tese, eu não sou uma pessoa que come muito. Como muito menos que o Bruno e mesmo assim eu engordo muito mais que ele. Só que eu sou sedentária, muito sedentária. Eu sou do tipo que pra ele na esquina eu dou preguiça. Mas em relação à comida, eu não como tanto assim. E na época nem o médico entendia o porquê que eu engordava daquele tanto. Me viraram de cabeça pra baixo com o exame, fizeram exame até do fio de cabelo, mas ninguém nunca entendeu muito bem o porquê que eu engordava daquele jeito. E eu fui passando de médico em médico, de psicólogo em psicólogo, e assim, dietas intermináveis, de comer arroz integral, de comer só verdura, de, sabe, aquela coisa. Boa parte da minha infância tinha muita coisa que não entrava na minha casa por causa de mim. A gente evitava refrigerante, até pouco tempo atrás, até quando eu morava com a minha mãe, a gente evitava muito isso. Aqui que mesmo mais entra, porque o Bruno é viciado em refrigerante e em besteira. Mas lá na minha casa não tinha refrigerante, dificilmente tinha uma bolacha recheada, essas coisas de doce que engorda, era uma vez no mês e olhe lá. Refrigerante nunca tinha, era só no final de ano, a gente tomava refrigerante mesmo só em final de ano. Uma porque meu pai vivia de dieta, meu pai não era gordo, mas ele era bitolado, ele vivia de dieta. E outra porque eu sempre fui gorda, minha mãe também é gordinha, minha mãe não é tão gorda que nem eu, mas ela é cheinha. Minha mãe também vive de dieta, vivia, né? Hoje em dia nem tanto, mas ela vivia de dieta. Então, assim, essas coisas na minha casa eram proibidas. Chocolate, bolacha recheada, doce, tudo quanto é tipo de coisa que vocês imaginar não entrava. As únicas coisas que entravam na minha casa, ainda entra até hoje, são os meus Danones, gente, porque um fato sobre mim, eu sou viciada em iogurte, em Danone, em Danoninho, qualquer coisa desse tipo. Sou viciada em derivados de leite, queijo, Danone, requeijão, essas coisas eu gosto demais. E Danone eu sempre gostei, sempre, desde criança lá em casa tinha isso pra mim. Então, de falar que besteira que eu comia, era só isso que eu comia, só os Danones, que eu como até hoje, né, que eu sou viciada em Danone até hoje. Pessoal, e em relação às piadinhas, piadas com gordo, e isso é coisa que, assim, acho que eu escuto. Hoje não dou tanta atenção mais, mas eu escuto até hoje, né? Que gordo que não escuta uma piadinha. E quando você é criança, quando você é pequeno, que você não tem uma opinião formada, não tem um caráter formado, isso é uma coisa que pesa tanto, mas tanto. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando por causa de piadinha? Por causa de passar na rua e as pessoas me apontarem. Uma vez eu lembro que eu tava passando na rua com uma tia minha, nem era na minha cidade, era em outra cidade. E tinha umas senhorinhas sentadas na porta de casa. E uma virou pra outra e falou assim: Nossa, tão novinha, tão gorda, né? Nossa, eu tava, tipo assim, eu tava de férias. Eu lembro que eu tava de férias, nem era tão pequena assim, mas já era adolescente. Mas eu tava de férias e aquilo acabou com a minha viagem. Uma viagem que era pra ser diversão. Eu fui pra lá pra me divertir. Eu adorava ir pra casa dessa tia minha.
em outra cidade. Aliás, nem era tanto outra cidade, era uma cidade vizinha da nossa, que a gente costuma falar que é um bairro de Uberlândia, a gente tão próximo que é. Mas eu tinha ido pra lá pra me divertir e isso acabou com a minha viagem. Eu fiquei, acho que 3 dias só, eu quis ir embora, porque eu não queria mais ficar lá. E pra voltar pra rodoviária, eu tinha que passar de novo pela frente dessas casas, dessas senhoras, e eu lembro que eu dei uma volta, tipo, no quarteirão, tinha que dar uma volta quase no bairro inteiro pra eu conseguir passar por outro lugar, pra não passar em frente a essas senhoras. Bom, gente, eu queria falar um pouco também sobre crianças, mas eu acho que eu já falei sobre isso demais. O pessoal tá meio que ficando griladinho comigo porque eu falo que criança é ruim, criança é má. Mas assim, a gente tem que entender. Nossa, que rouca. A gente tem que entender que a culpa não é da criança, não é a criança que é má. Eles não têm muito discernimento. Quem é ruim, quem coloca essas coisas na cabeça de criança são os adultos que ensinam a ser assim. Porque criança é meio que uma esponja. Eu não tenho filho, mas eu tenho primo, eu sei disso. Criança é meio que esponja. Tudo que você fala ali perto dele, ele absorve. Se você faz um comentário homofóbico, a criança vai aprender que aquilo é certo. Se você vê um gordo passando na rua e aponta, nossa, olha que gordo, nossa, olha lá como ele tá gordo. Ou se não, está em casa e comenta com seu marido ou com sua esposa, nossa, você viu fulano tanto que engordou, e seu filho tá ali por perto, ele vai absorver aquilo ali, ele vai ter aquilo ali como certo e vai levar pra vida. Porque a gente aprende o que os pais ensinam, por mais que ele não chegue em você e fale assim, ah, você tem que ir lá e chamar seu coleguinha de gordo, você tem que ir lá e chamar seu coleguinha de viado, você tem que ir lá e chamar sua coleguinha de sapatão. Por mais que você não chegue no seu filho e fale pra ele fazer isso, se ele ver você fazendo, ele vai aprender, ele vai tomar aquilo como certo e vai fazer também, vai fazer igual. Porque eu não sei vocês, mas desde quando pequena, desde quando eu era pequena, o meu espelho são os meus pais. Muito do que eu sou hoje, é claro que a gente meio que vai absorvendo coisas que acontecem ao seu redor de fora também, não só dos pais. Mas muito da personalidade que eu tenho hoje eu devo ao meu pai e à minha mãe. Porque, graças a Deus, eu tive pessoas dentro de casa muito bem esclarecidas. O pouco tempo que eu convivi com meu pai, porque ele morreu, eu tinha 11 anos, mas assim, o pouco tempo que eu convivi com meu pai, eu via que ele era um homem super correto, apesar de todos os defeitos que ele tinha, porque ninguém é perfeito, mas ele era um homem super correto. Ele fazia coisas pros outros que ele não fazia nem pra ele. Então, assim, e a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe sempre foi uma mulher íntegra, correta, super inteligente, que pensava mais no próximo do que nela mesma. Até hoje ela é assim. Eu brigo muito com ela por causa disso, porque ela pensa em ajudar mais outra pessoa do que fazer as coisas pra ela. Então, por isso que eu falo, muito do que eu sou hoje eu devo aos meus pais. Então, se um dia, eu sempre digo que eu não quero ter filhos, isso é uma coisa que eu carrego comigo desde criança. Mas eu sempre falo também que eu não sei o dia de amanhã. Amanhã ou depois eu posso mudar de ideia. É algo que eu acho que não vai acontecer, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas assim, se eu um dia tiver filhos, eu quero conseguir criar eles do jeito que o meu pai e a minha mãe me criaram. Porque pra mim os meus pais foram os melhores pais do mundo, apesar de todos os defeitos que eles tiveram, que eles têm. É, que a minha mãe tem, que meu pai tinha, porque meu pai já é falecido, né? Mas assim, quem não tem defeito? Quem nunca fez uma coisa errada? Que nem ontem eu tava assistindo uma novela que o pai falava assim, que quando o filho nasce, a gente não automaticamente cria um diploma de pai. E é verdade, muitas vezes os pais tentam acertar, mas fazem coisas erradas também. Então, eu acho que na criação, eu não tenho muita propriedade pra falar disso, né, gente? Porque eu não tenho criança em casa, eu não sou mãe. Mas eu tiro muita coisa por mim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com coisas que a gente faz perto de crianças. Então, era um pouquinho do recadinho que eu queria falar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais. Vou deixar o link das minhas redes aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!